E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Calife, está assistindo às aulas de redação do Aula D. Não deixe de acessar o nosso site, Instagram, enfim, o que quiser acessar a gente tem. É muito importante então que a gente escreva toda semana ou no mínimo de 15 em 15 dias e que a gente sempre tenha em mente que a gente precisa exercitar a prática de escrita como qualquer habilidade, tá? Como qualquer habilidade precisa ser desenvolvida, ela precisa ser feita com uma sistemática. Porque a gente erra, aprende, erra, aprende, erra, aprende. Quanto mais você escrever, melhor vai ficar o teu texto, tá? Então vamos lá, proposta de redação que é sobre consumo e consumismo nos dias atuais. Essa questão do consumo e consumismo aparece em diversos assuntos na imprensa, sempre algum tipo de notícia está por trás. O que a gente vai fazer nessa proposta de redação? A gente vai explorar os textos motivadores. Vamos destrinchar, porque a partir dos textos motivadores a gente consegue ter ideias para colocar no nosso texto. Tá bom? Vamos ver então. Vamos ler esse cabeçalho, que é um cabeçalho padrão do Enem, e que nos diz o que a gente precisa fazer quando vai escrever a redação. Olha só. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes, e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo na modalidade escrita formal de língua portuguesa sobre o tema consumo e consumismo, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Ele está dizendo assim, ó, faça um texto dissertativo argumentativo, defenda um ponto de vista sobre o tema que vai ser apresentado, que é o consumo e consumismo. E também apresente proposta de intervenção. Tá? Ele diz ainda que esse texto precisa ser na modalidade escrita formal, texto formal. Então ele nos dá aqui, nesse cabeçalho, que é sempre o mesmo para o Enem, dá todas as regras que a gente precisa seguir. É claro que no final tem outras regras também na proposta de redação que a gente precisa observar, por exemplo, o número de linhas, que é de 8 a 30 linhas, o que seria considerado uma redação que vai ser anulada, enfim, ele nos dá uma série de outras regras, tá bom? Vamos aos textos motivadores. Texto 1. Ninguém nasce consumista. O consumismo é uma ideologia, um hábito mental forjado que se tornou uma das características culturais mais marcantes da sociedade atual. Não importa o gênero, a faixa etária, a nacionalidade, a crença ou poder aquisitivo. Hoje, todos que são impactados pela mídia de massa são estimulados a consumir de modo inconsciente. Esse primeiro texto, que aqui tem a fonte, que ele nos fala exatamente qual é a condição do consumo atualmente. Podemos colocar aqui, para organizar, que esse primeiro texto, ele fala do consumo atualmente. Falando do consumo atualmente, né, a gente consegue perceber uma série de coisas que fala aqui, ó, não importa como a pessoa se ela é impactada pela mídia de massa, ela vai consumir. Então aqui, esse texto nos fala uma coisa importante, que o consumo, é importante anotar, o consumo está ligado à mídia de massa. É claro que a partir disso a gente pode acrescentar uma série de coisas. Por exemplo, o crescimento da classe C. Porque crescendo a classe C na sociedade brasileira, ou seja, com uma série de investimentos do governo, com Bolsa Família, com ProUni, enfim, com elevação, com o extermínio da pobreza, a gente consegue ter uma sociedade que consome mais. E essa sociedade que consome mais, ela precisa ser debatida e problematizada. Notem que o texto 1 traz uma série de coisas que a gente poderia anotar mais. Só trouxe 3 aqui para a gente ser mais breve, tá bom? Esse é o texto 1, gente. Vamos então agora ao texto 2. Vamos ver o que o texto 2 está nos dizendo. Ó, posts como esse são cada vez mais comuns entre os internautas na Alemanha.
Eles costumam aparecer em diversos grupos da rede social e refletem algo maior. Um notável espírito de comunidade que circula no país e que permite-se obter de graça praticamente todo o básico de sobrevivência, e até um pouco mais. Uma das comunidades de maior sucesso leva o nome genérico de Free Your Stuff, né? FYS, literalmente, liberte as suas coisas, acrescido do nome da cidade onde é feita a oferta. Em Berlim, o grupo já tem mais de 19 mil membros. Lá se encontra de tudo: televisores, geladeiras, camas, sofás, celulares, leitores de e-book e até pianos. Ou mesmo, acredito que ninguém quer uma porta, mede uns 93 por 215, dizia um post publicado na FYS Berlim. No dia seguinte, a porta já fora levada. Estou tão surpreso quanto vocês, comentou o ex-proprietário. Tá? Esse texto, apesar de ser cortado, de ter sido diminuído, né, ele é um texto que nos traz uma possibilidade, nos traz alguma coisa além do consumo, que a gente poderia resumir, até no início do texto que fala isso, nós poderíamos resumir o texto 2 como um pós-consumo. O que seria um pós-consumo? Esse termo, inclusive, está na internet, a gente consegue achar. Pessoas tentando achar alternativas para esse consumismo que a mídia, esse consumismo que a mídia de massa nos impõe. Pessoas que compartilham determinadas informações e não caem no círculo do consumo, né? da troca. Muitas vezes a gente compra um celular e daqui a um ano ele não está valendo o mesmo preço, ele não está mais funcionando. Tá? Esse texto mostra uma alternativa desse Free Your Stuff. Tá bom? Aqui a gente consegue ver também, para colocar algumas informações, que ele fala o que nesse texto? Que esse pós-consumo nada mais é do que compartilhamento, um compartilhamento de coisas de sobrevivência, de coisas para a sobrevivência. Nada mais que esse texto, eles oferecem um exemplo do que pode ser feito para frear essa coisa do consumismo. Tá? É um texto simples, é um texto que pode aparecer em qualquer proposta de redação para tentar que o candidato pense em soluções possíveis, além dessa, tá bom? Então notem, no texto 1, ele mais conceitua o consumismo, como é que o consumismo é atualmente, como ele se dá pela mídia de massa, e também a gente adiciona várias coisas. Os programas do governo gerou o extermínio da pobreza, que cresceu a classe C, uma classe que quer consumir, né? Então tem o crescimento da classe C e uma série de coisas que a gente pode pensar aí. O texto 2 fala sobre o pós-consumo. O que a gente pode fazer além dessa sociedade consumista, tá? Então tá, esse é o texto 2. Agora nós vamos ao texto 3, a canetinha vermelha aqui, tá? O texto 3 é o que o Enem tem trazido, que é uma imagem. Sempre o Enem tem algum tipo de imagem, um gráfico, algum tipo de imagem, um mapa, enfim, alguma imagem, um texto não verbal. E esse texto aqui é de um artista, é um pichador londrino. Não é nem pichador, pichador seria uma palavra errada, ele é um artista mesmo, né? Que ele faz esse tipo de pichação pelas ruas de Londres. E ele fez essa pichação aqui, que a gente consegue ver, a gente pode anotar, né? Por exemplo, é um Jesus Cristo, eu vou interpretar da minha maneira, claro que você em casa pode interpretar da sua própria. Jesus Cristo sendo crucificado, Jesus Cristo sendo crucificado pelo consumo. E aí, se você é religioso, pode pensar exatamente que esse não foi um dos mandamentos que Jesus pensou, que a gente tem que... Muitas vezes o consumo, ele de alguma forma não dialoga com os preceitos de Jesus Cristo, do catolicismo, da solidariedade. Pode pensar isso, com certeza. Pode levar o texto para uma linha assim, sempre cuidando com a religião. Religião não é ciência, religião
tem preceitos de fé e que a gente acredita ou não, tá? O que a gente pode pensar exatamente mais dessa imagem, né? A gente consegue ver as coisas que ele tá comprando, né? A gente consegue ver aqui uma coisa do Mickey, né? Um símbolo bem do consumismo, alguns presentes. A gente vê aquelas bengalinhas de Natal. A gente consegue pensar aqui, voltando aqui, a gente consegue pensar no Natal. O Natal pode ser utilizado no texto como um exemplo de uma festa que se transformou amplamente no consumo. O consumo e a solidariedade, e por mais que não seja católico, é uma festa que a gente reúne a família e tem um sentimento que foi tomado no Natal pela questão do consumo e tudo mais. Essa figura pode nos dizer isso também. Pode nos dizer uma série de coisas também que a gente poderia colocar num texto. Para finalizar, gente, tá? Para a gente iniciar os nossos estudos e partir para uma escrita sobre consumo e consumismo. Notem que, olhando os textos motivadores, eu já consigo ter uma série de ideias e filtrar minhas ideias para tentar pensar num problema central para o meu texto, tá? Pessoal, não deixe de estudar, não deixe de escrever, não deixe de analisar os textos das propostas de redação, porque escrever é preciso e a gente só consegue isso com prática, tá bom? Qualquer coisa nós estamos aí no auladê.com.br e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais! Náuseas para a Segunda Guerra Mundial ter ocorrido. Galera,